بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala, o Criador do mundo, Allahu Jalla Jalaluhu, o único merecedor de adoração. Allah subhanahu wa ta'ala que enviou profetas para levarem a mensagem dele à humanidade. Allah subhanahu wa ta'ala que revelou livros sagrados aos seus profetas. Hoje, inshallah tabaraka wa ta'ala, estou aqui para falar um pouco sobre o Alcorão. O que é o Alcorão? Porque muitos de nós ouvimos sobre o Alcorão, talvez alguns podem ser esqueceram o significado do Alcorão, ou o que é Alcorão. Alguns talvez nunca tenham ouvido sobre este livro. Primeiramente, para entendermos o que é o Alcorão, é nome do livro sagrado dos muçulmanos, que em árabe se diz Al-Qur'an. Al-Qur'an. Al-Qur'an al-Karim, este livro sagrado, este nobre livro, é revelado pelo Allah subhanahu wa ta'ala ao seu profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. O Alcorão al-Karim foi revelado ao longo de 23 anos, durante a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, desde o seu primeiro dia de profecia até o último dia da sua vida. Neste caso, na vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. القرآن الكريم تحدى الله الناس أن يأتوا بمثله. القرآن الكريم é o livro no qual Allah subhanahu wa ta'ala desafiou a humanidade, começando pelos árabes e o resto da humanidade, que trouxessem um livro igual a ele. Porque quando os kafirs, os descrentes na altura, rejeitaram a mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, disseram para ele: este teu livro, essas palavras que você nos conta, não são mais que palavras suas, ou você aprendeu essas palavras com uma outra pessoa. Então Allah subhanahu wa ta'ala revelou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, que está também registrado no Corão: se realmente vocês acreditam que este livro é de mim mesmo, ou de uma outra pessoa humana que não seja Deus, tragam um livro igual a ele. Ou tragam um capítulo ou um versículo igual a um versículo só do Alcorão, que é do Al-Qur'an al-Karim. Na altura, os árabes, que eram famosos pela eloquência que tinham fama de saber recitar poemas, nenhum deles conseguiu trazer um único versículo igual ao Alcorão. Então, o Alcorão al-Karim é um livro no qual Allah subhanahu wa ta'ala desafiou a humanidade, começando pelos árabes. Quem não confia ou quem não acredita que este livro é a revelação de Allah, portanto, que traga um livro ou pelo menos um versículo igual a ele. Até neste momento, não tem ainda nenhum ser humano que conseguiu trazer um versículo ou um capítulo igual ao Alcorão. Alcorão é o milagre vivo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ou seja, é um milagre trazido pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Diferente de muitos milagres, incluindo os do profeta Muhammad ou dos outros profetas. Outros milagres, as pessoas que conviveram com esses milagres, com esses profetas, viram os milagres. Depois nós fomos relatados sobre esses milagres. Mas o Alcorão é um milagre vivo e contínuo entre a sociedade.
Um dos milagres é que Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Nós revelamos este Alcorão e nós vamos guardar esse Alcorão. Vimos que passou mais de 1000 anos desde a revelação do Alcorão. Ainda até hoje, este Alcorão continua preservado da mesma maneira como era recitado pelo profeta Muhammad e dos seus companheiros, que não tem alteração nenhuma ao longo dos séculos. Ainda recentemente, embora nós não é por isso que nós acreditamos que o Alcorão não foi alterado, mas só para falar para quem acompanha mais questões científicas, que recentemente numa das universidades, se não me estou enganado, na Universidade de Oxford, foi descoberto uma cópia de Alcorão depois de análises sobre este Alcorão. Disseram que a escrita, a caligrafia deste Alcorão remota à época, a século VII, ou seja, a época em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi enviado. Então remota àquelas épocas, os primeiros anos da revelação do Alcorão Karim. Podemos dizer assim, no primeiro século. E este Alcorão, embora tendo uma caligrafia bem difícil de recitar, ou bem difícil de reconhecer, o especialista desta universidade inglesa, ou seja, os especialistas encontraram mesma coisa, mesma informação, mesmas escritas do mesmo Alcorão que nós temos hoje. Então, esse é um milagre. O outro milagre é o milagre de revelação científicas, diferentes tipos, de rochas, de oceanos, de embrião e demais outras revelações científicas. O Alcorão foi narrado através de uma narração que é chamada em árabe al-mutawatir, revelação pública, ou seja, que tem uma dimensão de conhecimento, dimensão de pessoas que narraram os acontecimentos, os versículos, o Alcorão Karim, no mínimo, em cada geração, 10 pessoas, no mínimo, que é chamado de al-mutawatir. Como dar um exemplo, na nossa época, primeira época, a época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para que a geração seguinte, os alunos dos companheiros do profeta Muhammad, copiassem o Alcorão, tinha que encontrar 10 pessoas em diferentes lugares, tendo os mesmos capítulos. Os capítulos também que contêm os mesmos versículos. Se encontrassem um versículo, 9 pessoas memorizando o mesmo versículo, e o 10º tendo alguma palavra diferente daquele versículo, então aquelas 9 pessoas, esse versículo seria desconsiderado até que encontrasse uma 10ª pessoa que recitasse, memorizasse da mesma maneira com outras 9 pessoas. Mais ou menos isso que se diz al-mutawatir. Ainda o Alcorão, Allah subhanahu wa ta'ala, uma das maiores milagres é a questão de memorização do Alcorão. O Alcorão é memorizado por árabes e por não árabes, pelas crianças, mulheres, homens velhos, muitos, praticamente 90% dos muçulmanos memorizam alguma parte do Alcorão. E muitas pessoas que nem sabem nenhuma palavra da língua árabe memorizam o Alcorão. Isso é um milagre. Imagine um livro escrito na língua chinesa, em mandarim, e encontrarmos milhares de pessoas que memorizam aquele livro, que contém mais de 100 capítulos, mais de 6.000 versículos, mais de 400 páginas, serem memorizados por diferentes pessoas e diferentes povos, com diferentes idades e em diferentes épocas. Este é grande, realmente, milagre do Alcorão Karim.
embora sendo revelado